Fale um pouco sobre o funcionamento do cérebro das pessoas com toque. É uma boa pergunta. Cara, é interessante o toque, né? A gente pode pensar no toque como um padrão comportamental repetitivo, certo? Um hábito. Eu vou chamar de um super hábito, um hiper hábito, certo? Ele está ligado num circuito que envolve regiões do córtex pré-frontal com regiões do estriado, né? Putamen, caudado, globo pálido. Né? A gente tem alguns circuitos ali que são bem específicos, né? A gente tem um circuito que a gente chama de circuito sensório-motor, que reúne as áreas sensoriais e motoras da convexidade superior com estruturas do putamen, certo? A gente tem um outro circuito que também é um circuito que envolve aspectos cognitivos, certo? Que envolve o córtex pré-frontal dorsolateral com regiões do putamen. Do núcleo... agora fiquei em dúvida se do putamen ou do caudado. Me deu um branco aqui. Mas a gente tem regiões, a gente tem dois circuitos que são bastante importantes, que ele envolve uma região do córtex pré-frontal, que a gente chama córtex pré-frontal órbito-frontal, certo? Porque eles ficam logo acima dos nossos olhos. E essa região, ela manda projeções tanto para o núcleo caudado... Só puxar 1 centímetro o microfone para frente. Tanto para o núcleo caudado, quanto para uma região que a gente chama de núcleo de accumbens. Ah, sim. Certo? Essa região, ela tem um papel que a gente chama de controle inibitório. Ou seja, ela inibe alguns padrões de comportamento quando eles são inadequados. Você julga como inadequado. Exatamente. Essas regiões que eu falei para vocês, elas estão muito ligadas à formação dos nossos hábitos comportamentais. Né? Então, quando você vai fazendo alguma coisa rotineiramente, de certa forma, você vai habituando ela, certo? E ela vai criando um circuito nessas regiões subcorticais. Esses circuitos, geralmente, eles funcionam para que a gente não tenha que pensar muito em fazer alguma coisa. A gente liga o automatismo, certo? Bom, essas regiões também são profundamente... Todas essas regiões que eu falei também são profundamente influenciadas por outras regiões que estão mais envolvidas no nosso processamento emocional, certo? Tanto da ansiedade quanto de outros aspectos das nossas emoções. O que acontece é que muitas vezes esse circuito ele não se desenvolve adequadamente, ou por influências externas ele para de funcionar adequadamente. Por exemplo, a gente sabe, e eu já postei sobre isso, que você pode ter um quadro de toque depois que você tem uma infecção por Streptococcus. Certo? Que é uma bactéria. Que vai criar uma condição que a gente chama de febre reumática. E muitos pacientes que têm durante a adolescência, a infância e a adolescência, a febre reumática, pode desenvolver movimentos coreicos, né, que são movimentos involuntários. Tiques? Um pouquinho mais complexo que tiques. Podem desenvolver tiques também, mas podem desenvolver esse padrão. É um cacuete, que é o tique é tipo um espasmo. É um movimento... O movimento coreico ele é mais amplo. Ele é mais amplo, entendi. Certo, é um movimento de braço. Uma coisa assim, de grande... Isso, né? É um quadro que a gente chama de Coreia de Siedman, certo? Entendi. Então, a gente acaba tendo, de certa maneira, essas condições que estão totalmente ligadas a essa circuitaria, certo? Então, o que a gente hipotetiza, em certos aspectos, é que a influência inibitória do córtex orbitofrontal, ela enfraquece. Ela começa a enfraquecer e aí você começa a apresentar padrões de comportamento habituais e condições que eles não deveriam estar aparecendo. Certo? Óbvio que é uma explicação
bem simplista, né? Claro. O funcionamento disso, existe uma série de outros componentes que a gente tem que levar em conta. Mas, assim, falando um pouquinho mais da circuitaria que subsidia esse padrão.